Nós determinamos quem somos pela maneira que nos enxergamos. É verdade. Oi, meu nome é Solange Ferrari, eu sou casada com Edson Lima, tenho 2 filhos, a Sara e o Yuri. Eu realmente acredito nos sonhos que a gente tem guardado dentro do nosso coração. Eu sempre acreditei que os sonhos, eles nascem em Deus e depois Ele coloca no nosso coração, na nossa mente, e a gente vai tendo uma sensação, né, de querer realizar aquilo. E é tão interessante que muitas pessoas, elas acreditam que quando elas têm um sonho, o sonho vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1 mês, daqui 1 ano, sem fazer absolutamente nada. E eu aprendi ao longo dos anos da minha vida que o sonho, quando ele nasce na gente, nasce uma coisa chamada ação, o que parte de mim, o que eu posso fazer para realizar esse sonho, quantas pessoas eu posso mover para realizar esse sonho, o que Deus quer realmente quando você sonha com alguma coisa, onde Ele quer que você chegue. E a nossa mente é muito limitada, porque a gente pensa num sonho que parece tão grande, mas é tão pequeno aos nossos olhos, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Hoje, o pastor China estava na sala de aula, junto com a minha família, a sua família, e eu compartilhava de um sonho que eu realizei alguns anos atrás. Ele falou: você consegue gravar isso em 3 minutos? Difícil em 3 minutos. Eu sempre digo que 3 minutos não bastam para mim, né? Mas eu vou tentar ser breve e contar para vocês um grande sonho. Bom, são muitos sonhos que eu já tive na minha vida e é tão estranho eu estar aqui na frente dessa câmera para gravar, porque eu geralmente estou sempre conversando com alguém e eu estou aqui sozinha no escritório do nosso apartamento. Então eu queria contar uma dessas passagens. Há muitos anos atrás, eu acredito que há quase 20 anos, Deus colocou um sonho no meu coração. Eu queria mudar de apartamento. O Edson e eu, a gente morava num apartamento de 4 andares, que não tinha elevador, não tinha playground, mas era super aconchegante, um local bem bacana. A gente já tinha a nossa filha, a Sara. Mas eu queria mudar, eu queria ir para um apartamento que tivesse um elevador, que eu não precisasse gastar tanto tempo quando eu ia no supermercado, subir com aqueles pacotes todos aqueles andares, cansava muito, descer com coisas de criança, com coisas de escola. E aí eu senti que era hora de mudar, né? E o Edson falou: mas a gente está tão bem aqui é um lugar tão bacana. Era mesmo, mas eu queria mudar. Então eu busquei a Deus para saber se realmente era aquilo, e a cada dia que passava eu tinha mais vontade de mudar. Então a gente começou a procurar apartamento, não era bem aquilo que a gente queria, e um dia o Edson
chegou em casa e comentou: eu tive a oportunidade de conhecer um condomínio, chama Condomínio Vila das Castanheiras, é aqui em Osasco mesmo, era próximo da nossa casa. E você vai gostar, eu acho que lá é exatamente o que você está querendo, vamos lá. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, do portão, na entrada, no corredor, em tudo que a gente viu ali, eu disse: é aqui que eu quero morar, é aqui que é meu sonho ficou ali. Nós fomos ver um apartamento, mas não era o apartamento que a gente queria. Eu queria um apartamento de frente, que tivesse uma varanda, que pudesse ver o verde, e os que estavam à venda não tinham isso. Mas eu tinha certeza que era isso que eu queria. E aí este sonho nasceu em mim e depois ele foi compartilhado com o Edson, e aí passou a ser um sonho dele também. Mas não tinha o apartamento lá que a gente queria. Eu pensei: como que a gente vai fazer para realizar esse sonho? Então eu resolvi ir lá todos os dias depois do meu trabalho. Eu saía do meu trabalho cansada, mas eu ia lá, chegava na portaria e falava com os porteiros: oi, sou Solange Ferrari, tudo bem? Eu estive aqui com meu marido, eu queria muito um apartamento aqui de frente, que tivesse a varanda, naquele prédio. Aí eles falaram: ai, dona Solange, não tem nenhum apartamento à venda aqui. E era verdade, estava todo mundo lá, morando já lá, todo mundo feliz naquele lugar, ninguém tinha interesse de vender o apartamento. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que isso ia acontecer. Então eu não desisti, eu ia lá todos os dias. Algumas pessoas do meu trabalho achavam que eu era meia boba, né, ir lá todo dia falar com o porteiro, mas a certeza que aquilo ia acontecer era maior. Então eu chegava em casa: ai, bem, estive lá hoje no condomínio de novo. Ele falou: mas de novo? O que você vai fazer lá? Ai, fui falar com o porteiro, quem sabe, né, aparece um apartamento lá para vender. Ele dava risada, achava aquilo meio absurdo, mas eu continuava indo. E aí, depois de um bom tempo, de tanto eu ir lá, um dia o porteiro conversou comigo assim: dona Solange, tem um apartamento do jeito que a senhora quer, é de frente, tem a varanda, é naquele prédio que a senhora quer, no andar mais ou menos que a senhora estava querendo. Tá à venda? Não, não tá à venda, mas é um proprietário que comprou esse apartamento e ele nunca mudou para cá. O apartamento tá novo, tá fechado, e ele só passa aqui para pegar as contas, né, de água, luz, IPTU, essas coisas. E quem sabe, né, ele de repente vende para a senhora. Acho difícil, mas de repente é esse. Você pode me dar o contato dele? E ele pegou lá a conta, uma das contas lá que tinha o nome dele, e eu anotei o nome. Cheguei em casa toda eufórica para procurar, por exemplo, na lista telefônica, porque não tinha internet, como é que você achava as pessoas, né? Ai, meu Deus, na hora de procurar esse nome, por incrível que pareça, ele trabalhava na mesma empresa que o Edson trabalhava. E a gente conseguiu contatá-lo. E quando a gente foi conversar, ele falou: olha, eu tenho esse apartamento, eu comprei para negócio, mas eu não tenho interesse de vender. Aí eu: não, mas o senhor não quer vender isso para nós? Eu quero esse apartamento, é do jeito que eu quero. Ele deixou a gente lá ver o apartamento, e quando a gente entrou lá, o Edson e eu tinha certeza, mais certeza ainda, que aquilo era um sonho que eu queria realizar. O apartamento estava vazio, não tinha nada, e eu já me sentia lá dentro do apartamento. Então eu voltei a conversar com ele, e ele falou: olha, Solange, eu não quero vender, mas deixa eu comentar uma coisa com você. Eu tenho muita vontade de comprar uma casa próxima ali, até do condomínio, e em Osasco mesmo. É uma casa muito boa, mas é uma casa muito cara, mas esse proprietário não quer vender a casa, né? Faz muito tempo que eu tô namorando lá a casa.
E se um dia ele resolver vender essa casa para mim, eu vou precisar vender esse apartamento, eu procuro você. Não, mas procurar eu ia demorar muito. Então eu disse, qual é a casa? Você pode me falar onde que é essa casa, que o senhor quer esse sonho? E ele comentou onde que era, mas eu falei, não, eu quero o endereço, o nome do proprietário, que eu vou lá. Eu vou pedir para ele vender a casa para o senhor. E ele riu, né? Achou aquilo um absurdo. Até o Edson achou um absurdo. Mas ele me deu o endereço. E depois do meu trabalho, eu fui lá nessa casa, procurei o endereço, toquei a campainha, saiu a família. E eu disse, meu nome é Solange, eu quero comprar muito apartamento lá na Vila das Castanheiras. Tem uma pessoa que tem um apartamento que eu quero, mas ele não está interessado em vender, exceto se vocês venderem essa casa para ele. Diz que ele tem muita vontade de mudar para cá. E eles conheciam a pessoa e eles comentaram que eles não tinham interesse de vender a casa enquanto eles não comprassem uma outra casa, que era próximo também, era uma casa que eles queriam, uma casa menor, mas também o proprietário não tinha nenhum desejo de vender. E eu disse, bom, então me dá um endereço, porque eu vou lá pedir para ele vender para o senhor, porque como eu quero aquele apartamento, eu já tenho quem compra o nosso apartamento. Então alguém compra o nosso apartamento, que eu compro o apartamento junto com o Edson, desta pessoa, e depois desta pessoa ele compra a sua casa e o senhor compra outra casa. Ele achou que eu era completamente louca. E eu cheguei na minha casa, comentei com o Edson, comentei com meus pais, e eles falaram, Solange, que loucura é essa? Agora você virou corretora de imóveis? Eu falei, não, eu não sou uma corretora de imóveis, eu sou uma corretora de sonhos. Então eu achei essa casa. E eu fui lá, eu tinha certeza que ia dar certo. E quando eu conversei com esse, era um homem, né, eu conversei com ele começou a rir também, e ele falou, olha, de verdade, a minha casa tá até à venda, mas eu só vendo numa condição, eu quero vender essa casa para comprar uma padaria, parte do dinheiro eu quero comprar uma outra casa e parte do dinheiro eu queria fazer um investimento. Eu falei, o senhor sabe qual é a padaria que o senhor quer comprar? Ele falou, sei. Eu falei, e por que o senhor não comprou? Ah, porque a pessoa tá meio indecisa de vender. Eu falei, não, vamos lá que nós vamos comprar essa padaria. Acredite, eu fui na padaria. Conversei com a pessoa da padaria, foi muito engraçado. E ele realmente estava interessado em vender a padaria, mas estava pedindo um preço lá alto, que estava fora das condições. Então a gente resolveu chamar o nosso corretor, que mostrou pela primeira vez o condomínio, e pedimos para reunir todas as pessoas. E foi muito engraçado. Reuniu o casal que queria comprar o nosso apartamento, nós, a pessoa que nós queríamos comprar o apartamento, a pessoa que tinha uma casa, que esta pessoa queria comprar a casa, e que aquela pessoa que queria comprar a casa, a pessoa que queria comprar a casa, e que esta queria comprar a padaria. E foi muito divertida essa reunião, a gente conheceu várias pessoas bacanas e todos tinham um sonho, e eu disse, nós vamos realizar esse sonho, vamos só combinar como é que nós vamos fazer isso. E aí teve lá algumas negociações, algumas combinações, e chegou um dia, bem rápido depois daquilo, alguém deu um cheque para comprar nosso apartamento. Nós pegamos esse cheque no mesmo dia, passamos para a pessoa que estava vendendo o apartamento na Vila das Castanheiras, que esse pegou o nosso mesmo cheque, passou para a pessoa que estava comprando uma outra casa para ele comprar a casa, e essa pessoa passou o cheque para essa pessoa que comprou a casa, e essa pessoa passou para o dono da padaria, que finalmente terminou um negócio com 5 pessoas. Quem comprou nosso apartamento, nós que compramos
do outro, o outro que comprou a casa dos sonhos, o outro que queria comprar outra casa e o outro que comprou a padaria. E no fim, o primeiro cheque foi para o último, só o dono da padaria que ficou realmente com o dinheiro, todos nós fizemos as trocas. E o corretor, naquele momento, ele disse que nunca, nunca em toda a vida dele, ele tinha feito uma negociação com 5 pessoas, com 5 sonhos diferentes, em 5 lugares diferentes, e todos muito felizes com aquilo. E a gente mudou para o apartamento, o Yuri nasceu lá, nós não moramos mais lá, nós vivemos lá por acho que mais ou menos 10 anos, nós fomos muito felizes naquele lugar. E depois tem outro, Deus colocou outro sonho, que um dia eu conto outro sonho de onde a gente mora hoje. E quando eu penso nisso, eu penso que o sonho, ele está ligado a entusiasmo, a determinação, a não desistir, a não deixar ninguém querer apagar esse sonho seu, a você ir em frente, a você acreditar que não vai ser fácil, que você vai ter que passar por algumas coisas, mas que no final a vitória é certa, porque você vai realizar esse sonho. Não desista dos seus sonhos. Não deixa ninguém fazer você desistir desses sonhos. Coloque para Deus, porque o sonho nasce em Deus e depois Ele dá para você. E aí Ele quer saber se você vai fazer alguma coisa para conseguir. Eu adoro fazer alguma coisa para conseguir, mas o que eu mais gostei foi poder realizar o sonho de outras pessoas. Isso é encantador. Não é só o seu, é o sonho de outras pessoas. Então, os meus sonhos sempre estão relacionados a alguns sonhos de outras pessoas. Isso é muito bom. Isso é uma grande razão da minha vida. Obrigada, Deus. Obrigada por aquele sonho que hoje eu relembrei. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada. Não foram 3 minutos, passou bastante. Mas depois você pode fazer alguns cortes aí. Um beijo. Tchau.